Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre banheiros, expulsões, pessoas trans. Vou tocar nos principais tópicos que geralmente são levantados, que é, por exemplo, questão da segurança das mulheres, o uso do banheiro feminino por pessoas trans barbadas, criação de banheiros exclusivos para LGBTs e afins. De onde que vem esse tema? Recentemente, mas de tempos em tempos, sempre acontece algo semelhante. Teve uma notícia de uma aluna trans, não sei como ela se identifica, se é mulher trans, travesti ou uma pessoa não binária, mas ela foi expulsa ou teve algum tipo de desavença no banheiro feminino porque uma aluna cis pensou que se tratava de um homem no banheiro feminino, porque essa pessoa trans em questão, embora estivesse usando um vestido, também tinha barba na cara. Eu não sei direito essa história, até porque o que chega na mídia pode não ser 100% o que de fato aconteceu, ou então dependendo do veículo ou do jornalista, a história pode ser contada sob uma perspectiva mais enviesada, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas nesse vídeo em questão, isso não importa, porque eu não vou falar sobre esse caso em específico, mas sim sobre essa ideia no geral. Então vamos lá. Eu acho esse assunto muito delicado e complexo. Delicado porque a gente está lidando com a identidade das pessoas, com esse sentimento de pertencimento, de validação, mas também com sentimentos de medo, de segurança e afins. E ele é complexo porque existem nuances que a gente precisa considerar. No meu entendimento, a resposta não é tão simples e direta como algumas pessoas fazem parecer ser. E aí eu digo de ambos os lados. Tanto do lado de pessoas trans que dizem que não importa como fulano se parece, o que importa é a autodeclaração e foda-se o resto. Quanto do lado de pessoas cis, que dizem que não importa qual a autodeclaração da pessoa, como ela se parece, o que importa é o sexo, é macho e fêmea e foda-se o resto. Não acho que funcione assim. Acho que ambos os discursos podem ser perigosos para ambos os lados. Eu vou começar falando sobre o que é dito em relação a esse assunto por pessoas cis. Pensei que fosse um homem, né? Porque, tipo, eu vi a barba. Aí eu perguntei o que ele estava fazendo ali no banheiro. Porque tem casos de assédio. Esse vídeo é desse último caso dessa pessoa trans barbada no banheiro feminino. Reparem que a aluna, mesmo depois de estar ciente que estava diante de uma pessoa trans que usa pronomes femininos, continuou chamando ela de ele. Ou seja, ela estava sendo intencionalmente transfóbica. E o resto do discurso dela a gente já está bem familiarizado, que é essa retórica radfem. O que ela diz e o que é dito parece um homem. Tá de vestido, mas tem barba. Não deveria estar no banheiro feminino. Se você é um macho da espécie humana, então você deveria ir para o banheiro masculino. Ou então, poderia ser um homem cis fantasiado mal intencionado. E ainda existe a queixa de que, apesar de trans, essa aparência masculina gera incômodo nas mulheres, né? E aí é uma queixa que vem não só de mulheres cis, mas também de mulheres trans. Muitas coisas para falar a respeito disso. Ponto 1. As pessoas dizem não querer a presença de pessoas trans no banheiro porque poderia ser um homem fantasiado mal intencionado. Então tenhamos clareza. O problema do banheiro são os homens cis e a cultura do estupro, não são as pessoas trans. Nós não temos números que provem que pessoas trans estão cometendo crimes no banheiro. Nós não temos número que comprove que a presença de pessoas trans no banheiro aumenta o número de homens cis que estão se fantasiando para atacar mulheres no banheiro. Estatisticamente falando, em 84% dos casos, o estuprador na verdade é alguém de confiança ou familiar da vítima. Em contrapartida, a gente sabe que quem sofre violências no banheiro são pessoas trans, que inclusive são alvos de projetos de lei inconstitucionais que querem obrigar pessoas trans a fazerem a cirurgia para mudar seu genital
para então serem aceitas no banheiro, pois caso contrário, elas estão sujeitas a sofrer uma pena de 6 meses a 1 ano. E aqui eu estou fazendo referência ao projeto de lei 9742/2018 do Sóstenes Cavalcante, que propõe exatamente isso. Não há dado concreto que ampare o temor de que pessoas trans sejam ameaças ou cometam violências contra usuárias de banheiros femininos, sendo que estas suposições são preconceituosas. Muito pelo contrário, as histórias ouvidas diariamente são as de pessoas transexuais sendo humilhadas e expulsas de banheiros. Também não existem dados concretos que mostrem que algum homem tenha tentado se passar por uma transexual a fim de entrar ao banheiro feminino para abusar das mulheres que lá se encontram. Ainda, se isso acontecesse, as leis já iriam punir esse indivíduo pelos crimes que ele cometesse. Privar pessoas trans do direito de ir e vir, de acessarem um banheiro público, é transfóbico. E não existe outra interpretação possível para isso. A gente não é o problema, a gente é vítima do problema. É plausível mulheres dizerem que se sentem incomodadas com a presença de uma figura barbada dentro do banheiro feminino? É claro que é plausível. Eu cresci como mulher e como sapatona. O estupro corretivo sempre foi e é um fantasma na minha vida. E como na maior parte os violadores são homens cis héteros, a gente aprende a temer essas pessoas, né? Todos são assim? Não. Mas há tantos casos de assédio e de violência contra a mulher que elas estão em pânico o tempo todo. É óbvio, né, gente, que uma figura barbada dentro do banheiro feminino irá causar, no mínimo, um susto, né? E aqui eu não estou falando de 2 fios no queixo que a pessoa precisa olhar 2 vezes para enxergar. Não, eu estou falando de uma barba visível. Pessoas trans representam apenas 2% da população brasileira. Quando a gente pensa, né, em mulheres trans, travestis ou pessoas não binárias que usam barba, a gente está falando de uma porcentagem ainda menor de pessoas. Então é absolutamente razoável e racional que uma mulher veja uma figura barbada no banheiro e pense ser um homem e entre em pânico por conta disso. Inclusive, independentemente de quem seja, né? Até porque a barba ela não é uma exclusividade do homem cis. A gente tem mulheres cis que também têm barba. É claro que é mais raro, mas elas existem. Porém, ao mesmo tempo que a gente sabe que esse é um argumento plausível, a gente também sabe que ele é um argumento hipócrita. Porque ainda que a gente esteja falando de uma mulher trans higienizada, né, extremamente feminilizada, que use roupas femininas, maquiagem, cabelo longo, que não tenha nenhum sinal de barba ou nenhum outro marcador social de gênero. Se por algum meio descobrem que essa pessoa é trans, ela ainda assim vai ser expulsa do banheiro feminino. Ela ainda assim não vai ser bem-vinda, porque no fim do dia ela é macho. No fim do dia não existe uma linha que ao atravessar a gente seja respeitado, porque a passabilidade ela é uma ferramenta de segurança pra gente, mas ela não garante que a gente seja aceito. Ponto 3. Também é dito que pessoas trans deveriam usar o banheiro de acordo com o seu sexo de nascença. Isso é um completo absurdo e eu vou explicar o porquê. Houve nos Estados Unidos uma campanha sob a hashtag We Just Need to Pee, onde as pessoas trans estavam protestando contra uma lei que queriam obrigá-las a frequentar o banheiro de acordo com o seu sexo de nascença. E aí elas tiravam fotos nos banheiros para mostrar o completo absurdo que era isso. E aí eu pergunto pra vocês acham que uma mulher trans, uma travesti ou uma pessoa não binária vai entrar e ser respeitada dentro do banheiro masculino só porque todo mundo que tá lá dentro tem pênis? Não vão, né, gente? E quem vai garantir a segurança dessas pessoas? Outra pergunta, como vocês acham que um homem trans se parece? Que a gente tem desde homem trans com meio metro de altura extremamente afeminado, até homens trans de 1,80 barbados e musculosos. A figura masculina desses homens não seria um problema no banheiro feminino? Quem garante que de fato são homens trans e não homens cis, né? Ou vai ter um fiscal na porta do banheiro feminino apalpando todo mundo? Não vai, né, gente? Até porque
A gente tem homens trans que fizeram a cirurgia, né, para mudar o seu genital. A gente tem homens trans que usam packers. E aí, vai proibir homens trans de fazer isso? Ponto 4. É dito que a divisão do banheiro por sexo se dá pela segurança. Mas aí eu te pergunto, segurança de qual mulher? De novo, eu cresci sendo uma mulher lésbica masculina. O banheiro feminino sempre foi violento para mim. Eu era constrangido, eu era humilhado, eu era violentado verbalmente por outras mulheres. Na mídia a gente vê vários casos de mulheres cis lésbicas que são violentadas ou proibidas de acessarem o banheiro feminino. Enquanto eu escrevi esse roteiro, saiu uma notícia de uma mulher que tinha desenvolvido ansiedade social porque depois de ter passado pela quimioterapia e feito uma mastectomia, né, porque ela estava com câncer, ela passou a ser barrada no banheiro feminino por outras mulheres. Elas me perguntam se estou no banheiro certo, ou fazem com que membros da equipe questionem por que estou lá, para o qual tenho que explicar constantemente que tive câncer, não uma mudança de sexo. É esse confronto que eu odeio. Quero que as pessoas entendam que sou mulher e estou no lugar certo. No texto do Paul Preciado que eu citei no comecinho do vídeo, ele fala como que os banheiros funcionam como um policiamento de gênero, que dita o quão masculina ou feminina uma pessoa deve ser. Policiamento esse, inclusive, que afeta não só quem é trans, mas quem é cis também. Os banheiros funcionam como dispositivos de gênero na medida em que disciplinam os corpos, os gestos, os discursos, que passam a se moldar em função da estrutura binária. Por um lado, eles reproduzem essa distinção e por outro reforçam, invisibilizando ou excluindo tudo que está para além, todos aqueles que questionam esse paradigma. Todos aqueles que veem a vivência do corpo e da sexualidade como um processo incerto e inacabado. Quem levanta esse discurso da segurança está se preocupando com um grupo muito específico de pessoas, né? Ninguém está preocupado com a segurança de pessoas trans ou pessoas LGBTs no geral, né? Se a sua preocupação é só sobre a segurança das mulheres, assim, no geral, sem fazer os devidos recortes, então você só está se preocupando com o seu próprio umbigo. E aí, que feminismo que é esse? Ponto 5 e último. Por que não criar então um banheiro só para LGBTs? Não seria essa uma solução? No Brasil, a comunidade LGBT é alvo constante de ataques. Anualmente a gente tem alguns relatórios que mostram que as porcentagens de mortes tem aumentado. Vocês entendem que se a gente pega um grupo como esse, segrega do resto da sociedade e reserva um lugar público só para eles, isso os deixaria ainda mais vulneráveis a ataques? Eu, pelo menos, não consigo contemplar uma forma disso funcionar. Geralmente, diante de situações como essa do banheiro, a gente que é trans fala assim: independentemente de como eu aparento, o que vale é como eu me sinto, né? É como eu me autodeclaro. Então eu tenho sim o direito de ir no banheiro do gênero com a qual eu me identifico. Não concordo. A gente sabe que não é assim que funcionam as coisas. Eu não vou falar para um carinha trans que não é passável, que não se harmoniza, que não se operou, ir no banheiro masculino só porque ele é homem e tem o direito de ir, inclusive o direito legal. Isso é irresponsável, isso é perigoso e isso é burro. Em algum momento pode dar merda, em algum momento ele pode esbarrar com o cara que vai agredir ele. Então não é porque ele pode que ele deveria ir. Quem me acompanha aqui no YouTube sabe que eu sempre cito um trechinho da Susan Stryker e eu vou ler de novo para vocês. Em vez de usar cis e trans para identificar dois tipos de pessoas inteiramente distintos, é mais produtivo perguntar como alguém é cis, isto é, como diferentes aspectos de seus corpos e mentes se alinham do lado das divisões de gênero de forma privilegiada, e como eles são trans, isto é, como eles cruzam as fronteiras do seu gênero atribuído ao nascimento de maneiras que podem ter consequências sociais adversas. E reconhecer que todas as pessoas, independentemente de serem cis ou trans, estão sujeitas a práticas sociais não consensuais de gênero que privilegiam alguns e discriminam outros. Ou seja,
como somos trans importa. A forma como somos percebidos ou lidos nos colocam em lugares diferentes. A forma como as pessoas nos veem, né, afeta a forma como as pessoas nos tratam, quais violências passamos, em quais lugares temos acesso. A partir do momento que eu passei a ser lido como um homem cis hétero, eu tive que reaprender a navegar na sociedade. Eu não podia interagir com as mulheres da mesma forma que antes. A forma de falar, o contato, as piadas, nada era recebido da mesma forma. Eu tive que aprender a falar com homens, né? Porque embora eu seja a mesma pessoa, ninguém mais está vendo uma mulher lésbica masculina. E claro, né, gente, eu não posso sair falando por aí para qualquer pessoa em qualquer lugar que eu sou trans. Primeiro, porque isso não justifica certas coisas, e segundo, que isso é perigoso para mim. Se a gente entende e celebra que a comunidade trans é diversa e plural, que existe um espectro enorme de identidades dentro do guarda-chuva trans, que existem várias maneiras de ser trans, várias corporalidades possíveis, então a gente também precisa reconhecer e se responsabilizar pelas nossas diferenças. Entender que nem toda pessoa trans ocupa o mesmo lugar que outra pessoa trans, né? Entender que nem toda pessoa trans tem a mesma experiência ou as mesmas necessidades. Não é porque uma pessoa trans faz uma coisa que outra pessoa pode ou deve fazer a mesma coisa só por partilharem a mesma identidade. E aí eu digo isso tanto no nível individual quanto no nível coletivo. E o que eu quero dizer com isso é que você, enquanto trans, precisa pensar o que faz sentido dentro da sua realidade atual, né? O que mantém a sua segurança e integridade física e mental. Em quais contextos e no seu banheiro por direito é de fato a melhor escolha, porque nem sempre é a opção mais segura. E ser trans, gente, infelizmente é isso. É a gente o tempo todo negociando quem a gente é para se manter vivo. Não existe uma única resposta que é certa e verdadeira em qualquer situação, né? Há nuances. E quando a gente não consegue reconhecer essas nuances, todo mundo perde. Percebam, portanto, como a atual forma como os banheiros são arquitetados não traz segurança para ninguém, né? Mulheres se sentem inseguras, pessoas trans se sentem inseguras, bichas se sentem seguras, sapatonas se sentem inseguras e qualquer outra pessoa que esteja fora das normas de gênero. O debate levantado pelas pessoas trans em relação aos banheiros não se limita ao direito de usá-los, até porque a gente sabe que esse direito não contempla todo mundo da mesma forma, mas ele vai além e ele questiona a forma como eles são feitos. Nós não vamos aos banheiros para evacuar, mas sim para fazer nossas necessidades de gênero. Não vamos para mijar, mas sim para reafirmar os códigos da masculinidade e da feminilidade no espaço público. Por isso, escapar do regime de gênero dos banheiros públicos é desafiar a segregação sexual que a moderna arquitetura urinária impõe há pelo menos 2 séculos. Público, privado, visível, invisível, decente, obsceno, homem, mulher, pênis, vagina, de pé, sentado, ocupado, livre. Uma arquitetura que fabrica os gêneros, enquanto, sob o pretexto da higiene pública, diz-se ocupar simplesmente da gestão dos nossos lixos orgânicos. Lixo gênero. Infalível economia produtiva que transforma o lixo em gênero. Ao invés de virar pra gente e falar que a gente é o problema, o que deveria estar sendo discutido é como podemos criar espaços mais seguros para todo mundo? Ou então, como podemos combater a cultura do estupro? E ainda, o que os homens cis hétero estão fazendo para mudar esse cenário? Pessoas trans precisam e têm o direito de ir ao banheiro assim como qualquer outra pessoa. Quando você nos expulsa para o outro, você só tá fingindo não ver o problema. E aí, de novo, que feminismo que é esse? Apoia-se. Esse vídeo foi trazido a vocês graças às pessoas que me apoiam no Apoia-se. Caso apreciem meu trabalho e possam contribuir, saibam mais no link na descrição. É isso, pessoal. Fiquem à vontade para compartilhar seus comentários e experiências. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido um vídeo útil e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.